Olá, seja bem-vindo a mais um diário do Mundial FIFA 2022. E hoje fica a saber que Didier Deschamps colocou ao início da tarde de terça-feira ponto final nos rumores que têm vindo a dar conta da possibilidade de Karim Benzema ainda vir a disputar o Campeonato do Mundo, face às notícias de que estará praticamente recuperado da lesão. Questionado quanto à eventualidade de ainda poder vir a contar com o avançado do Real Madrid, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Tunísia, o selecionador francês limitou-se a acusar os jornalistas de procurar questões, uma vez que esta não é uma hipótese em cima da mesa. O avançado, que poderia regressar à prova e disputá-la na condição de bola de ouro pela primeira vez na carreira, terá ficado surpreendido quando ouviu de Deschamps que não voltará à concentração gaulesa. E a decisão do selecionador francês não ficou sem resposta, sem texto, apenas com uma imagem forte. Benzema respondeu através das redes sociais. A imagem partilhada é de Ronaldo Fenómeno, equipado com as cores do Brasil no Mundial 2002, uma prova especial para o ex-jogador, que recuperou de uma lesão no joelho e acabou por ser o melhor marcador com 8 pontos, ajudando o Brasil a conquistar o 5º Mundial da história. Fora do Mundial 2022, Benzema terá o seu regresso aos treinos do Real Madrid, marcado para breve. França já está nos oitavos de final, pronta para conhecer o seu próximo adversário. Paulo Bento, selecionador de futebol da Coreia do Sul, desculpou-se pela expulsão no final do jogo com o Ghana no Mundial 2022, mas mantém as críticas que o levam a falhar na sexta-feira o jogo com Portugal. Gostava de dizer aos meus jogadores que lamento, não tive a melhor das reações perante a situação. Sou humano, não sou insensível. Julgo ser uma pessoa de bom senso e creio que esse bom senso faltou ao senhor que veio da Premier League. Faltou-lhe respeito por um esforço tremendo que estávamos a fazer e demonstrou incoerência. Peço desculpa aos meus jogadores porque não foi um bom exemplo, lamentou Paulo Bento. Já em tempo de compensação, no desafio da segunda jornada do Grupo H e a perder por 3-2, o árbitro concedeu um canto a favor do conjunto asiático, mas seguidamente terminou a partida. Incrédulos, Paulo Bento e vários futebolistas rodearam o juiz da partida, sendo que o antigo selecionador português cedeu-se e foi expulso. Apesar de não poder ir para o banco no desafio decisivo com Portugal, Paulo Bento garante que tem adjuntos competentes e capazes de conseguir o necessário triunfo, ainda assim independente de terceiros para poder garantir o apuramento. Com 2 jogos cumpridos no Grupo H, Portugal lidera com 6 pontos já qualificado, seguido do Ghana com 3 pontos, enquanto a Coreia do Sul e o Uruguai somam apenas 1. Paulo Bento assume que não será a solução ideal, contudo recorda que todos na equipa sabem o que tem sido treinado na seleção. O futebol é como a vida, temos de aceitar uma situação como esta e seguir em frente. Devemos tentar manter o bom trabalho e aprender com os erros dos últimos jogos. Contra uma equipa como Portugal, temos de nos esforçar ao máximo, jogar no nosso limite. A capacidade de nos organizarmos é aquilo que nos tem levado a deixar uma boa imagem, completou. O defesa central Kim Min-jae e o avançado Ichan estão ambos em dúvida devido a problemas físicos. O Senegal assegurou esta terça-feira a passagem aos oitavos de final do Mundial 2022. A seleção africana bateu o Equador por 2-1 e saltou da fase de grupos em segundo lugar. No final da partida, Ali Cissé, selecionador senegalês, dedicou a vitória a Sadio Mané. Gostaria de dedicar esta vitória a um homem extraordinário que fez e faz coisas extraordinárias pelo país e que, infelizmente, não pôde estar em campo neste jogo. Esse homem é Sadio Mané, afirmou em declarações. Sadio Mané ficou fora do Mundial 2022 por conta de uma lesão nos últimos dias, antes da prova do Qatar. É a segunda vez na história do Senegal que a seleção chega aos oitavos de final de um campeonato do mundo, tendo sido a última vez há 20 anos. Adeptos de países árabes como Marrocos comemoraram com adeptos senegaleses, alguns até vestidos com as camisolas do Senegal. Os campeões africanos que foram para o Mundial sem o atacante Sadio Mané terminaram em segundo lugar no Grupo A com 6 pontos em 3 partidas, 1 atrás da campeã Holanda e 2 à frente do Equador, cujo torneio era muito promissor, mas terminou em decepção.
O ala Ismail Assar manteve a calma para marcar um penalti na primeira parte e o capitão Kalidou marcou o segundo golo da vitória do Senegal sobre o Equador por 2-1. Sarr marcou de penalti aos 44 minutos, depois dele mesmo ter cobrado o penalti, mas o Equador, que precisava apenas de um empate para chegar aos oitavos de final, empatou. A alegria dos sul-americanos durou apenas 3 minutos, quando Koulibaly restaurou a liderança do Senegal e aliviou a dor da derrota nos oitavos de final para o Japão 4 anos atrás. Os orgulhosos adeptos do futebol equatoriano ficaram boquiabertos depois que uma derrota por 2-1 contra o Senegal deixou-os fora do Mundial. O clima era um misto de consternação e satisfação na fanzone de Quito, montada na capital para os adeptos acompanharem um jogo crítico numa tela gigante. Apesar da derrota, o otimismo da adepta Fuentes disse que o desempenho do Equador no Mundial ajudou a colocar o país no mapa mundial de futebol. Dezenas reuniram-se em centros comerciais, restaurantes, estádios, parques e praças de Quito, enquanto as crianças podiam faltar às aulas para acompanhar o jogo. Os jogadores do Equador caíram em prantos depois de não conseguirem chegar à fase do mata-mata do Mundial. E o seu técnico, igualmente devastado, reconheceu que foi uma pílula difícil de engolir. A derrota foi desesperadamente frustrante para o Equador, depois que eles voltaram para 1-1, mas sofreram um golo desleixado minutos depois para impedir o empate necessário para chegar aos oitavos de final, feito que eles conseguiram apenas uma vez em 2006. A eliminação foi ainda mais dolorosa, porque esteve perto de derrotar a Holanda no segundo jogo, que depois de derrotar o Qatar, os colocaria na fase de mata-mata antes mesmo do jogo de terça-feira contra os campeões africanos. O Brasil entrou em campo esta terça-feira, um dia depois de vencer a Suíça e garantir vaga nos oitavos de final. Os brasileiros, ainda sem o craque Neymar, têm uma última partida da fase de grupos contra os Camarões na sexta-feira. A seleção brasileira reclamou da qualidade do relvado no estádio 974. Campeão mundial de 1994 e técnico de guarda-redes, Cláudio Taffarel disse que a equipa brasileira inspecionou o campo antes da partida contra a Suíça e o encontrou em péssimo estado. É um campo onde a bola passa muito rápido, dificultando o controle da mesma, como vimos em alguns momentos da partida, afirmou Taffarel. O Brasil quer vencer o 6º Mundial no Qatar, um recorde. A equipa do técnico Tite venceu a Sérvia por 2-0 e derrotou a Suíça por 1-0 nas duas primeiras partidas do Grupo G, garantindo assim uma vaga na fase eliminatória. Mas o Brasil ainda não garantiu a liderança do Grupo G e ainda pode ser superado pela Suíça. Este foi mais um Diário do Mundial FIFA 2022. Mas já sabe que o melhor do futebol, o Mundial, joga-se aqui na sua televisão de primeira.